atividades, né, as nossas aulas, depois de um período de avaliação. Algumas crianças ainda estão repondo suas notas, certo? Mas a gente vai continuar e vamos continuar a partir desse nosso novo livro, né? Eu espero que todo mundo tenha recebido. Caso contrário, você encontra o livro na plataforma Farias Brito, tá certo? Que é o sistema de ensino da nossa escola. Você procura lá, né? Qualquer coisa, entre em contato com a gente para você conseguir encontrar o livro que está em PDF na página do sistema Farias Brito. Então o livro é esse, tá? O livro 4 de História, onde nós iremos já começar na página 132, né? Onde nós falaremos aí da formação do Brasil, tá certo? Começar a falar aí dos primeiros contatos, das primeiras atividades realizadas no Brasil quando os colonizadores chegaram aqui, né? Quem são esses colonizadores? Os portugueses, tá certo? Então nós vamos descobrir, nós vamos observar aí que há muita coisa para ser conhecida, aprendida por nós no que diz respeito a esse primeiro momento do homem no Brasil, do homem europeu, né? Porque a gente sabe que já existiam povos que moravam aqui, né? Que são os nativos, os indígenas, tá bom? Então na página 132, 133, nós temos aí uma imagem muito bonita, né? Uma manifestação cultural. Nós temos homens aí, observe, né? Eles carregam uma espécie de arranjo na cabeça e objetos, instrumentos musicais. Observe aí as suas roupas, né? Brancas. E aí a gente tem um ambiente bem interior, né? Eles estão aí como se fosse num terraço, num quintal e árvores lá atrás, né? O céu azul. E a gente vai descobrir do que se trata isso aí. Aí logo do lado a gente tem assim, a marujada, ou a chegança dos marujos, né? Que é uma manifestação cultural de um povo, de uma determinada região do nosso país. Então é uma encenação praticada pelos marujos, né? Pelos homens. A celebração é uma homenagem a um santo ou uma santa e começa em Canoas, acompanhada pelos espectadores que ficam às margens do rio. Após o desembarque, os marujos seguem em cortejo, cantando e tocando pandeiros em direção à igreja da comunidade. Então é uma manifestação cultural de um determinado povo. De onde é esse povo, né? Nós temos aí a legenda da imagem bem no cantinho da página 132, que diz assim: Marujada do Quilombo Mangal e Barro Vermelho, município de Sítio do Mato, no estado da Bahia, né? Essa foto foi tirada aí em 2015. Então, olha só, né? A gente conhece tantas coisas, tantas manifestações culturais, na verdade. Por exemplo, a vaquejada, que a gente conhece aqui da nossa região, as quadrilhas, as festas juninas, né? E entre outras, lá na capital, nós temos o Bumba Meu Boi, que são manifestações culturais típicas da nossa região. Mas o nosso Brasil, ele é cheio de manifestações culturais diferentes, né? Cada região, às vezes em cada estado, tem uma manifestação típica que é própria daquele lugar, né? E a gente vai entender por que o Brasil ele é tão diversificado assim, com tantas danças, com tantas comidas, com tantas palavras, né? Costumes que são tão diferentes de um lugar para o outro, sendo que somos um país, né? Unificado aí e um país com características próprias. Só que a gente teve várias influências e vocês já sabem disso, né? Temos influências da Europa, temos influências dos índios, temos influências dos negros africanos, na verdade? E aí a gente chega a esse capítulo que vai tratar disso, tá bom? Sobre essa grande diversidade aí desses povos que vão formar o nosso Brasil. Do outro lado, na página 133, nós temos aí uma observação bem importante. Vamos conversar. Diz assim: o Rio São Francisco sempre foi o local de passagem para várias regiões do Brasil. Às suas margens foram instaladas muitas fazendas de gado. Nos locais onde acontecem as marujadas, como Mangal e Barro Vermelho na Bahia, cultiva-se a herança dos escravizados que trabalhavam nessas fazendas associadas a tradições católicas. Então, olha só, né? Eles fazem isso porque naquele lugar moravam
escravizados, os africanos, né? Então, nesse lugar, já está dizendo aí, era um quilombo, né? Uma comunidade quilombola, e esse lugar aí traz essa herança, né? Aí são pessoas, são filhos desses escravizados, são filhos, são netos, né? Depois de tantos séculos, a gente tem aí esses descendentes de escravizados que mantêm a sua cultura viva, né? Para quem não sabe, os quilombos eram comunidades de escravizados, talvez às vezes índios, né? Que fugiam e iam para dentro da mata e criavam essas comunidades, essas aldeias. Hoje, algumas dessas comunidades se tornaram pequenas cidades, né? E estão lá até hoje. E esse povo mantém a sua cultura viva. E aí ele começou falando do Rio São Francisco, né? Esse rio, ele passa por vários estados aí do Brasil e acaba que ao redor desse rio muitas pessoas construíram aí moradias e acaba que nesses lugares há muitas comunidades com culturas bem fortes, culturas típicas de povos africanos, indígenas, né? E por aí vai, certo? Ok? Fizemos aí a nossa reflexão nessa nossa página inicial da unidade 3 e vamos para a página 134, já começar a falar de quem? O que está falando aí o capítulo 1? Dos povos indígenas. Muito bem, falaremos agora dos índios, né? Um povo bonito, um povo com uma cultura própria, um povo com sua particularidade, né? Suas danças, com seu jeito, né? Diferente para a gente, mas que estão aqui há muito mais tempo que muitos, né? Que chegaram aí depois e que têm as suas riquezas, que tem muito o que ensinar, né? Para todos nós. É um povo com uma cultura bem particular e que nós precisamos aprender muito com os índios, né? Para quem não sabe, o próprio europeu, o português, ele não tomava banho todo dia, não. Vocês sabiam disso? Quem ensinou o europeu a tomar banho todo dia foram os índios. Por isso que hoje nós banhamos todo dia, né? Às vezes 3, 4 vezes no dia, não é verdade? Então, parece que os índios eram muito mais higiênicos que os europeus, na verdade. Agora, aqui, tínhamos também uma diferença, porque o nosso clima é um clima tropical, quente, né? Então, a gente tem que nos adequar. Por isso que os europeus acabaram aí se adequando a essa cultura de tomar banho todos os dias. No capítulo 1, na página 134, ele vai falar desse primeiro contato dos portugueses. Quando eles chegaram aqui, né, imaginemos aí uma terra desconhecida, todo o continente americano não era conhecido pelos europeus, eles achavam que só existia a Europa, uma parte da África, a Ásia também uma parte, então eles não conheciam todo o mapa mundi, o mundo que nós conhecemos hoje, né, toda a terra que conhecemos hoje. E o continente americano é um continente muito grande, não é verdade? Então nós temos aí o primeiro contato, esse medo que os europeus tiveram, né? Apesar dos mitos que existiam, de monstros, né? De tudo aquilo que era contado, todas as histórias que eram contadas aí pelos europeus, era uma cultura deles acreditar em muitos mitos, em muitas lendas, até porque são povos que tinham uma cultura politeísta muito forte, né? E aí nós temos o estranhamento, né? Dessa chegada dos europeus até aqui. Para quem não sabe, os índios não se chamavam de índios, né? Quem deu esse nome foi Cristóvão Colombo, o espanhol, que chegou ali na América Central, e ele achava que estava chegando na Índia, lá na Ásia, né? E na verdade ele estava chegando aqui na América e deu o nome desse povo, um povo que não vestia roupas, né? Alguns índios até hoje, né, não têm muitas roupas, a gente sabe disso. Aqueles índios que tinham instrumentos de caça, de pesca, de maneira bem exótica, ele traz até a palavra exótico, né? O que não é nativo do lugar, é diferente, é estranho. Então os europeus logo estranharam aquele contato com aquele povo e passaram a chamá-los de índios, tá bom? Então nós temos aí esse primeiro contato, essa primeira chegada dos europeus nesse lugar. E o interessante é que
haviam artistas que viajavam com esses portugueses nessas embarcações e eles desenhavam todo o território, toda a região que eles iam conhecendo. Então o mapa do mundo ele ia sendo, né, conhecido. É claro que não era um desenho como o de hoje, né? O mapa do mundo que a gente conhece hoje, da América, do Brasil, mas eles imaginavam a região e desenhavam, tá certo? Então era um desenho imaginário do que eles viam, tá certo? Eles viam, imaginavam como que era o desenho do território, porque não dava para ver, como hoje a gente vê imagens lá de cima, imagens aéreas, né? E naquela época não, eles viam, imaginavam como que seria o território e desenhavam aquele mapa, certo? E aí nós temos uma atividade na página 135, onde ele já começa a perguntar para a gente por que os europeus retratavam os indígenas de forma fantasiosa, né? O que acontecia aí para os europeus achar que os índios eram um ser fantasioso, né? Dá uma lida no texto que vocês vão ver aí as referências, porque a Europa, né, tinha os costumes, né, para representar culturas, tinha seus costumes, a sua própria forma de representar as culturas. Na segunda questão, nós temos aí um mapa, né, bem diferente, parece o Brasil, não parece, mas está muito verde, com palavras que não são em português, né, o português que a gente conhece, bem diferente essas palavras. E aí nós temos aí o mapa chamado Terra Brasilis, né, são os primeiros nomes que o Brasil vai receber. E aí nós temos aí um atlas, tá certo? Feito aí por cartógrafos portugueses. Cartógrafos eram aqueles que faziam esse estudo, né, do estudo geográfico do espaço e desenhavam as cartografias, os mapas, tá bom? Nós temos aí letra A, tá bom? Nós temos aí que momento o mapa está sendo retratado, né? Que momento o mapa está retratando? Que momento é esse? O início da colonização do Brasil? A chegada de quem? Tá? Essa imagem é uma representação real do Brasil ou imaginária pelos portugueses? Justifique, né? Não é a real que a gente conhece hoje, né? Então você vai justificar. E letra B. Faça uma descrição detalhada de como o Brasil e a população nativa são representados no mapa, tá bom? E aí você vai lembrar, né, que quando os portugueses chegaram, eles viram uma imensa floresta, que é muito diferente de hoje, né, porque hoje tudo se transformou, tudo não, mas boa parte se transformou em cidades, na verdade. Aí nós temos, né, animais que talvez existiam naquela época e algumas espécies já não existem mais, a gente sabe que isso aconteceu, não é verdade? Os próprios indígenas, aqueles homens, né, homens e mulheres, crianças sem roupa, né, com objetos feitos aí de madeira para caçar, para pescar, né, o arco e flecha, vai colocando aí na sua atividade. E também há o pau-brasil. O pau-brasil era a árvore que tinha em abundância, em grande quantidade, em todo o litoral. Você observa no mapa que tem um verdinho, né, no cantinho aí do mapa, ele vai de cima a baixo, um verdinho, significa aí que era muito pau-brasil, de cima a baixo do litoral brasileiro, tá bom? Hoje a gente vai ficando por aqui, dê uma lida nesse texto aí, você vai praticando a leitura, vai treinando, vai aperfeiçoando e na próxima aula a gente continua no capítulo 2, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Até lá!